O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim, pela sua palavra, para que todos sejam um, como tu. Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória para que tu me destes, para que eles sejam um, como nós somos um, e neles, e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita, e o mundo reconheça que tu me enviaste e o amastes, como me amaste a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo, onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, glória que tu me deste, porque me amastes antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes também conhecerão que tu me enviaste. E lhes fiz conhecer o teu nome. Eu o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimo pároco, Padre Jamil, saúdo com alegria em meu coração. O que seria desse pobre bispo se não tivesse os presbíteros? Obrigado, viu, pelo empenho do senhor. E o seu arcebispo ainda carregou o senhor nesses últimos tempos com o ministério de vigário forâneo. E o senhor sabe muito bem que eu preciso desse trabalho dos vigários forâneos. Vocês são os olhos, o coração, o zelo do bispo nessa forania. Vocês são o ânimo do bispo nas pastorais, no dinamismo. E são elo de unidade no lugar do bispo e com o bispo, com todas as pastorais, as paróquias e os padres. Então agradeço muito ao senhor este ministério que o senhor tem comigo. Saúde, meus irmãos, minhas irmãs, boa noite. Eu também saúdo com muito carinho ao senhor e à senhora que de casa rezam conosco, todos os envolvidos nos ministérios desta Santa Missa, vocês, cantores, também aquele senhor, eu vi ele lutando na TV umas vezes, aquele que fez a primeira leitura antes. Não é o senhor aquele ator que luta, tem também um cabelinho assim amarradinho. Sei que era o senhor. Fiquei olhando, até o jeito de caminhar meio parecido. Pensei, se vou ter que me comportar hoje aqui. Ah, vai que! Misericórdia. Saúdo ainda a Arlete, que eu também saudei antes na entrada. Maravilha. Muito bem. Então, nós estamos celebrando o santo do bairro, que é chamado também de Santo Melífluo. Porque ele tinha uma voz melífluo, portador, tipo mel. Vem de mel, melífluo.
porque ele tinha uma palavra muito arredondada, muito bem postada, muito otimista, muito do amor, quando ele refletia sobre as coisas de Deus e a Sagrada Escritura. Ele, na Idade Média, certamente foi um dos primeiros e mais importantes que conseguiu trabalhar a compreensão do amor de Deus para conosco, um pouco como o evangelista São João tenta nos ensinar, né? E conseguiu dizer de que Deus ama por amar. Deus não ama necessariamente para receber amor de volta, porque isso seria um amor interesseiro. O amor de Deus é gratuito, ele ama, simplesmente ama por amar. Mas ele também diz que sim, Deus também ama com intensidade para a pessoa sentir e experimentar o amor e para a pessoa também amar, digamos, os outros e amar de volta a Deus, porque esta é a maior graça a qual a pessoa pode aceder, ter a grandeza de experimentar tanto o amor de Deus e de crescer na medida para dentro do amor de Deus, para a pessoa como que ser como Deus no amor, porque Deus ama. Então, a pessoa adulta na fé, ela vai amar. Porque ela conhece Deus, ela experimenta Deus e ela sabe que Deus é amor. Então, a pessoa deixa Deus nela ser, amando. Quem depois de São Bernardo, que foi um homem dos inícios do século XII, quem depois dele, em palavras muito mais simples, mas muito mais com a vida, mostrou o que Bernardo entendeu de Deus, foi São Francisco de Assis. São Francisco de Assis. E os teólogos, depois de São Francisco, que começaram a refletir, continuando a reflexão, eles continuaram essa reflexão, foi São Boaventura, e depois Duns Scotus. E Duns Scotus, ele chega a afirmar algo um tanto contra aquilo que Tomás de Aquino afirmou. Tomás de Aquino morreu em 1274, quando também morreu São Boaventura. Tomás de Aquino dominicano, São Boaventura franciscano, e Duns Scotus, ele morreu um pouquinho depois de 1300, na Colônia, na Alemanha. E o Scotus, João Duns Scotus, ele chegou a dizer mais ou menos o seguinte, que, contrário, então, àquilo que Tomás de Aquino dizia, que Deus não se encarnou por causa do pecado. Nós cantamos na noite da Páscoa, ó feliz culpa, lembram? Ó feliz culpa que nos trouxe o Salvador. João Duns Scotus, meditando sobre o texto, a partir também da reflexão do Claraval, São Bernardo, ele diz que Deus enviou o seu Filho por amor, assentado em João 3,16. Deus tanto amou o mundo que lhe deu, enviou o seu Filho único. Todo o evangelista São João está mais ou menos assentado, todas as reflexões, digamos assim, de Jesus, conforme a narração de João, estão assentadas nesta frase de João 3,16 e seguintes. Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho. Então, a razão pela qual Deus enviou o seu Filho ao mundo não foi o pecado que Adão fez e que nós fazemos. Deus enviou o seu Filho ao mundo por amor, que Deus nos ama. E Deus quis nos fazer ver o que de melhor Ele tem. E o melhor que Deus tinha para nos oferecer, para nós podermos contemplar, é o seu Filho bendito. Deus não joga barato no amor dele, Deus joga tudo. É como nós. Quando nós amamos muito uma pessoa, muito, quando a gente ama muito uma pessoa, a gente joga tudo para essa pessoa, a gente aposta tudo. A outra pessoa, no amor, ela merece tudo de mim. Por isso que a gente se entrega a outra pessoa. A gente se entrega a outra pessoa. O evangelho de hoje, então, Jesus reza para que todos sejam um, como tu em mim e eu em ti.
que é isso? Na verdade, isso não quer dizer aquilo que depois nós atribuímos para o ecumenismo, o diálogo interreligioso, mas mais ecumenismo, que nós saibamos crer cada vez mais e formemos uma igreja, não tenhamos as divisões do modo de crer. Não, não é isso que João está dizendo, porque nem tinha divisão na época. O que João quer dizer? João reza sobre os seus discípulos e todos os que vão crer depois, que todos sejam um. Significa o quê? Que todos sejam um, Pai, como tu em mim e eu em ti. Jesus reza ao Pai para que o mesmo amor que circula entre ele e o Pai tenha morada nos seus discípulos, ou seja, que os discípulos sejam movidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é o amor do Pai e é o amor do Filho, é o amor que circula entre o Pai e o Filho. Então Jesus reza que este amor esteja nos discípulos. Jesus diz: Pai, assim como eu estou em ti e assim como tu estás em mim, que eles estejam, eles de fato já estão em nós, mas que nós estejamos neles. Quando eu amo uma pessoa, cada um deve pensar em si agora. Quando eu amo uma pessoa, a pessoa que eu amo, ela está sentada dentro de mim. O amor traz a pessoa para dentro. Eu penso na pessoa, eu imagino a pessoa, eu sinto a pessoa, eu amo a pessoa, ela está aqui. Não é dito que a pessoa que eu amo ame a mim como eu a amo. Pode ser que eu trago o meu amor dentro de mim, mas o meu amor não me traz dentro. Jesus pede para que assim como Jesus traz os discípulos e traz nós dentro, assim como o Pai nos ama e nos traz dentro em cada momento da vida, Jesus então reza ao Pai: Pai, que eles cresçam no amor, que eles se abram para que o nosso amor seja derramado em quantidade tão grande, que nós tenhamos morada nos apóstolos, nos discípulos. Esta é a grande prece de Jesus. E então, sim, nós somos um, porque o mesmo Espírito Santo, a mesma vida que está no Pai e no Filho, estará nos apóstolos e estará em nós. E no finzinho Jesus pede para que eles estejam onde eu estiver, onde eu estou. Onde? E onde é que está Jesus? Onde é que Jesus mora? No início do Evangelho de São João, no primeiro capítulo, Jesus olha para trás, para aqueles discípulos de João Batista. Eles estão seguindo ele. O que vocês querem? Mestre, onde moras? Onde moras? Onde moras? E onde é que mora Jesus? E onde nós devemos morar? Jesus mora dentro do Pai. Nós somos chamados a morar dentro de Jesus. De que maneira? Acolhendo o amor que Ele quer derramar sobre nós, para dentro de nós. E Jesus derramou o amor dele, que é a glória dele, sobre nós. Aonde? Em toda a vida, mas de modo particular na cruz, quando Ele se sangrou por nós. A cruz deve sempre ser contemplada. Na cruz nós olhamos a grandeza do amor de Deus, do Pai, que entregou o seu Filho, que deu-se totalmente para nós. E no alto da cruz, de modo particular, quando a lança perfurou o lado, sobre nós, sobre a igreja, jorrou a presença do Espírito e dos sacramentos. Quinta-feira Santa de noite, Quinta-feira Santa à noite, no Getsêmani, no cenáculo, foi um grande encontro de Jesus com seus discípulos. Grande revelação de Jesus. São João, para falar daquela noite, ele gasta a caneta, a pincel, naquele tempo escrevia de outro jeito, 5 capítulos.
capítulo 13, 14, 15, 16, 17. Hoje lemos 17. O 18 começa, eles vão para o Getsemane, e aí vem a traição de Judas. 5 capítulos na mesa. No capítulo 13, depois do lava-pés, Jesus está sentado na mesa. Eu só estou contando isso aqui para nós entender o que é este ser um e este onde mora Jesus. Para nós morarmos ali. E é muito delicado que eu vou falar. É um grande desafio para nós. Diz o texto de João, Jesus ficou profundamente perturbado e ele disse, um de vós me trairá. Pedro deu uma cotovelada em João e disse, João pergunta quem é, porque João estava do lado de Jesus. Aí João olhou para Jesus, mestre, quem é? Aí Jesus diz, aquele a quem eu entregar um bocado molhado no molho. Naquele tempo eles não usavam faca nem garfo, era a mão, quebrava um pedaço de pão, a quantia de uma bocada, um bocado, ele molhou e entregou para o Judas. O que significa isso? Judas tinha feito a opção da noite, da traição, da morte, do pacto com o mal, com o diabo, com o túmulo, podíamos dizer, com a morte. Judas. O que São João quer dizer conosco? Jesus pegou o bocado, molhou e deu a Judas. João quer dizer para nós o seguinte, e com aquele gesto, aquele bocado, como que um outro modo de dizer a hóstia, Jesus, ele foi atrás de Judas. Para vocês entenderem, imaginem se vocês, com sua filha, tipo Ana Luísa mais ou menos, ou menorzinha ainda, com 4 aninhos, 3 aninhos, estão caminhando num parque, não sei lá onde é, sozinhos, e aí você se descuida e a criancinha de vocês cai num poço d'água ou num rio, num poço. O que a senhora que é mãe faria? O que o senhor que é pai faria? Oi? Tchuk. Tchuk. A mãe, de repente, nem ia pensar, eu não sei nadar, ela vai se jogar atrás. Quando Jesus se deu conta que aquilo que Judas fez, João quer dizer isso para nós, o amor de Deus é tão grande que ele entrou dentro da miséria do Judas para explodir o mal e salvar Judas. Por isso que nós nunca sabemos se Judas foi salvo ou não. Depois, no alto da cruz, Jesus diz, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então, na verdade, o amor de Nosso Senhor diz assim, sempre que eu faço mal, sempre que eu odeio alguém, sempre que eu penso mal de alguém, sempre que eu trabalho contra o bem dos outros, eu, na verdade, não sei o que estou fazendo. Ou seja, eu não moro onde está Jesus, eu não estou no amor dele, eu estou fora do amor dele. Então, a grandeza do amor de Deus, meus queridos, é tão grande que nós precisamos parar e pensar sobre isso, porque nós não conseguimos entender só racionalmente. São textos muito bonitos, esses textos de São João. Eles têm que ser mastigados, porque é o amor de Deus que é assim. Então, Jesus se entregando no dia a dia da vida, especialmente na morte, e depois na hóstia, Jesus quer dizer, eu me dou a vocês, para que vocês tenham em vocês a minha vida e comigo o Pai e o Espírito Santo, para vocês poderem viver onde eu estou, para que a casa de vocês seja o amor, assim como a minha casa é o amor do Pai, e o Pai mora em mim, que é o Espírito Santo. Então nós fomos criados para sermos o lar da Santíssima Trindade, para que a vida de Deus circule em nós. Mas então alguém me destrata, me faz o mal ou me bate. O que Jesus fazia? Ele só perguntou, por que me bates? Isso ele perguntou, por que me bates? Mas Jesus não... Então, o amor de Deus é grandíssimo, grande, imenso, infinito, profundo.
Eu gostaria de dizer ainda para vocês, busquem todos os dias, quando vocês levantam, quando eles vão dormir, fechem os olhos, respirem assim. Deus está ao meu redor, Deus não se esquece de mim, Deus está comigo. Eu estou dentro de Deus, porque Ele me ama, eu moro dentro de Deus, Deus me guarda dentro dEle. Mas busque crescer no amor para você também carregar Deus dentro. Ou fale para Deus, Jesus, more comigo. E o teu amor, eu quero que Ele tenha espaço em mim. Trabalhe a minha mente, o meu coração, para que eu me abra para a tua presença, Jesus. Nós somos criados para isto. Para sermos portadores da vida de Deus em nosso ir e vir na nossa vida. Isto é lindo. Não sei se vocês já estão casados ou não, mas se vocês tiverem uma namorada em um dia, se você quer perguntar para mim, quando é que a namorada de você vai aceitar casar com você, eu digo. Porque eu e o Kiko conversamos antes sobre a Lúcia. Ele me disse, olha, a Lúcia só aceitou casar comigo no dia que ela se viu dentro de mim. Eu me vejo dentro de você. Agora eu estou segura. Quando alguém não se vê dentro do outro, ele não se entrega. A maturidade para o casamento exige que um se enxergue morando dentro. Depois, durante a vida matrimonial, a vida só cresce na maturidade enquanto os dois, um continua a se enxergar dentro do outro. Se um não se enxerga dentro do outro, é porque o amor esfriou. Um precisa sempre se enxergar dentro do outro. E aí a confiança é total. Eu me entrego e eu recebo. Assim como é com o pai e com o filho. Como tu, Pai, estás em mim, eu em ti, que eles estejam em nós, para que todos nós sejamos um. Por isso que no matrimônio, o padre ou quem faz de presidente diz, ou o diácono, que o homem não separe o que Deus uniu. Esta é a unidade. E vocês agora não são mais duas, uma carne só. Por causa disso. Esta é a grandeza do amor. Espero que não tenha complicado as coisas para vocês. Mas eu fiz um esforço, viu? Nossa, mãe do céu. Mas tá bom. Então vamos com muita alegria continuar a nossa celebração, elevando aos céus a nossa vida com as nossas preces. De pé.